É um prazer a gente poder falar alguma coisa, então, sobre prevenção. Será que nós fazemos prevenção? Então, esse que é o nosso grande desafio. Nós dividimos essa apresentação, primeiramente, em um problema. O problema que nós temos é a lesão do fêmur proximal. Qual é a etiologia em que ocorre e os riscos em que nós temos? Depois disso, nós temos o tratamento. A partir do momento em que nós tivermos, então, uma resposta para esse nosso problema, daí então nós poderemos dizer se a prevenção funciona ou não. Dados da literatura descrevem que as fraturas do fêmur proximal, lá em 1990, correspondiam a 1,1 milhão por ano da população mundial. Dados prospectivos dizem que em 2050 teremos 6,3 milhões na população mundial com fraturas do fêmur. Giannudes disse o seguinte, que a frequência e o método ideal de tratamento dessas fraturas permanece como um grande tema de debate. Então, ou seja, nós temos um desafio. Quanto à epidemiologia, o que a gente pode dizer? Que existem 250 mil casos por ano, com uma perspectiva que em 2040, está pertinho. Para nós, não. Para vocês jovens, isso aí está perto. Serão 500 mil em 2040. 90% desses pacientes são maiores de 65 anos. 75% são mulheres. E sendo que 50% dessas fraturas do fêmur proximal são aquelas fraturas transtrocantéricas. Isso aí tem um custo econômico bastante grande, de 10 a 14 bilhões por ano. É muito dinheiro, exceto aquilo que já foi desviado no nosso país. Bom, quanto à epidemiologia, aí nós sabemos que as fraturas patológicas, elas têm um correspondente relativamente grande, de 11 a 18% desses pacientes, sendo que o maior risco deles em que ocorre? Naqueles pacientes com câncer de mama, podendo também ser observado nos pacientes com tumor de ovário, bem como de útero. Quanto à mortalidade, o que a gente pode dizer? Que cerca de 20 a 30% desses pacientes têm uma mortalidade. De 4 a 9% desses pacientes têm uma hospitalização prévia, ou seja, aquele que foi feito o diagnóstico dele no intra-hospitalar. De 10 a 24% desses pacientes morrem no primeiro ano de vida. E de 15% desses indivíduos, eles morrem sem que haja, então, um sinal de fratura. Quanto à morbidade, ou seja, como é que o paciente vai se adaptar? O que nós podemos dizer? Que 50% desses pacientes não recuperam a sua mobilidade. E 25% desses necessitam cuidados para as suas atividades habituais. As fraturas do colo do fêmur, elas correspondem a 50% de todas as fraturas do quadril. 75% dessas fraturas são desviadas, ou seja, aquelas que nós classificamos como Gardner 3 ou 4, sendo mais comum, então, no sexo feminino. Bem, sexo agora é um negócio que a gente não pode mais falar, né? É gênero. Então, vamos lá, o que está moderno. Lá em 2008 já se dizia o seguinte, nesse trabalho com mais de 25 mil casos, em que as fraturas do colo do fêmur correspondiam a 50% dessas fraturas, sendo que 75% dessas fraturas, desses 50% lá, eram fraturas do gênero feminino e do gênero masculino de 25%. O gênero masculino, ele tem uma asa mais alta, ou seja, eles são mais suscetíveis àquelas complicações que os anestesistas tanto dizem que não dá para fazer. A mortalidade é precoce nesses indivíduos no pós-operatório. Tem uma menor probabilidade de retornar, então, à vida independente, bem como da mobilidade. Quanto à etiologia, o que nós podemos dizer, então, dessas fraturas do fêmur proximal?
A osteoporose é o grande fator desencadeante, mas tem aquelas banais, que são aquelas situações em que o Renato já citou anteriormente, e que a gente vai bater um pouco sobre isso daqui. São aqueles objetos que estão dentro da casa, que não têm o cuidado devido, o acesso à casa, bem como a osteoporose. O risco dessas fraturas, aquilo que a gente já citou anteriormente, e a literatura insiste e mostra a realidade, que 75% a 80% desses pacientes são do sexo feminino, ou seja, do gênero feminino. A idade avançada, 50% desses pacientes têm uma idade maior do que 80 anos, e a osteoporose é o grande fator. O IMC, o índice de massa corpórea baixo, também é relativamente importante, são aquelas pessoas que têm um peso normalmente abaixo dos 60 quilos. A propriocepção desses pacientes, no grande percentual, estão comprometidas. A visão, o cognitivo também estão comprometidas. Também nós encontramos na literatura, que são as comorbidades, bem como o uso das drogas. Drogas no bom sentido, porque o paciente idoso, um grande percentual, não usa drogas não ilícitas. O tabagismo e o alcoolismo, isso é bastante importante, assim como naqueles pacientes que fazem o uso do corticoide por um período maior que 3 meses. Essa é a posição clássica, então, do paciente com uma fratura do fêmur proximal. Não vamos dizer isso aqui, todos vocês sabem bastante isso aqui. Quanto ao tratamento, o que a gente vai dizer? O tratamento pode ser conservador. Quando é que ele está indicado? Naquele coitado que já não tem mais o que ser feito. Tem doenças terminais e o risco dele de morte é relativamente grande. 50% desses pacientes têm uma mortalidade no primeiro ano. Já o tratamento cirúrgico, que é o grande filão, a vantagem que tem um menor tempo de hospitalização, uma mobilização precoce e imediata, e tem uma melhor readaptação. Mas isso também tem um impacto. Qual que é esse impacto? 8% desses pacientes morrem dentro de 30 dias após a cirurgia. 28% morrem dentro de 1 ano. E 19% têm menos complicações pós-operatório. Tá, só falei do problema. E a prevenção? A prevenção, como é que ela pode ser feita? Pelo tratamento clínico, que tem como objetivo, então, o quê? Diminuir, então, a incidência dessas fraturas, que normalmente estão associadas também com as fraturas da coluna lombar. O que se faz? Uma dieta rica em cálcio, o uso da vitamina D, a helioterapia. Helioterapia é sol, tá? Não é o uso do Dr. Hélio ali, né? A hidratação, os exercícios que o Guerra vai comentar depois, a prevenção das quedas e o tratamento medicamentoso. Como é que é feito esse tratamento medicamentoso? Alendronato, reloxofeno e tudo aquilo que os laboratoristas chegam para nós assim, ó, isso funciona. Será que funciona mesmo? Bom, isso é o que nós temos por aí. Nós fizemos uma pesquisa na literatura e nós constatamos que a literatura é relativamente pobre com referência, então, a esse tema. Na Austrália, eles desenvolveram, então, um trabalho em que eles fizeram um trabalho retrospectivo e um trabalho prospectivo sobre, então, essas lesões. E daí, o que concluíram? Que a prevenção funciona. Bom, tem um outro problema. Na nossa casa, como é que é? Então, nós temos algumas perguntas que nós teremos que responder. Não posso escorregar facilmente em qualquer lugar. O que eu tenho que fazer na minha casa? Aquilo que o Renato falou. Quer dizer, o uso do tapete, aquelas condições que podem ser evitadas. Então, isso é bastante importante. Tem uma boa visibilidade, ou seja, tenho que ter condição de enxergar bem. Os móveis, iluminação, tem que ter. Os móveis claros, iluminação é extremamente importante. Aí tem aquela outra situação. Tenho que ter apoios para subir e para descer. Mas, aí vem a pergunta, preciso de subir e descer? Quando nós construímos nossas casas, o que nós fazemos? É quando nós estamos no auge,
em torno dos 40, 40 e poucos anos, vamos construir uma casa com mezanino, com tudo aquilo que tem de direito. Só que nós esquecemos que nós vamos ficar velhos, que nós poderemos receber nossos pais, nossos avós, e que poderão, então, ter essas complicações. Tenho que ter também o quê? Facilidade para fazer o trivial do dia a dia, na cozinha, no banheiro, no quarto e até mesmo na sala. E isso é extremamente importante. Não posso ter objetos perigosos, pontiagudos na minha frente. Tudo isso daí é o que a gente sabe que está descrito. Daí tem a pergunta que nos foi feita. A prevenção funciona? Nós podemos dizer assim, a prevenção reduz em muito o risco dessas fraturas, o tratamento medicamentoso. Mas a casa segura, sim, é extremamente importante. Vocês sabem o que é casa segura? É isto aqui? Sim, é uma casa extremamente segura. O ladrão vai ter que usar pé de cabra e outras coisas mais. Mas e aquele velhinho que está lá dentro? Ele tem o tapete, ele tem o fio espalhado, ele tem o cachorro, ele tem o piso molhado. Ele não tem o acesso no banheiro, na cozinha e tudo mais. Isso também é uma casa segura, não é? Segura por fora, mas lá dentro dela como é que está? Daí nós temos isso aqui. Uma casa dos nossos sonhos, né? Morar na montanha. Como é que nós vamos chegar nessa casa? De que maneira que é a melhor maneira de se chegar nessa casa? Será que isso aqui é o ideal? Será que vamos conseguir fazer isso daqui quando nós formos velhinhos? Não. Então isso a gente tem bastante cuidado. Esse indivíduo talvez vocês conheçam. Chama-se Mário Quintana. Daí a gente vai passando com o tempo e a gente fica meio que melancólico. E vejam o que Mário Quintana descreveu. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Ok? Muito obrigado.